Começando nesta noite o nosso Rap Zoom Hour, com a presença do Cleudo Lopes. Cris, você tem, senão eu já passo direto para o Cleudo e a gente já começa, ok? Sim, pode passar para o Cleudo, iniciamos. A partir de agora, Ok. as dúvidas e comentários ali no chat. E no finalzinho a gente abre novamente para os recados finais e a resolução de dúvidas. Ok, os microfones vão ficar todos silenciados e as dúvidas que alguém quiser fazer pergunta, no final a gente abre um tempo aí. Cleudo, fica à vontade, o show é seu. Ok, obrigado, Rodrigo. A Vera me pediu que falasse sobre esse tema. Times e performances. Originalmente, eu pensei em falar sobre formações de times para alta performance. Depois me convenci, através da conversa com um amigo, que em tempos de pandemia a gente tem que falar sobre performance. Alta performance nem sempre é possível, né? E realmente eu acho que esse tema, dessa forma, cai melhor. E eu quero agora pedir a vocês que me dêem a oportunidade de fazer uma breve reflexão aqui, um minuto de silêncio, em homenagem póstuma a um amigo que se foi pela Covid hoje. Ele fazia parte de um dos times que eu participo, que é o Rotary Club de Curitiba, do distrito 4.730. E como ele fazia parte desse time, eu gostaria que a gente dedicasse um tempo curto, pelo menos que seja, em homenagem póstuma ao Valdemir Sprícido, e que os nossos pensamentos sejam elevados a Deus para confortar a sua família, a sua querida esposa Valdinéia Sprícido e seus filhos Lívia e Vitor. Como vocês sabem, Rotary é uma instituição, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem por objetivo apoiar ações humanitárias no mundo todo. O Rotary está presente em mais de 200 países, é uma instituição respeitada, reconhecida, inclusive com assento na ONU, inclusive. E aqui em Curitiba nós temos um grupo grande de pessoas que participam dos Rotary Clubs, e esse nosso amigo nos deixou por conta acometido pela Covid. Eu gosto muito de falar sobre times e performances. A razão pela qual eu gosto de falar sobre esse tema é porque, durante a minha vida toda, eu sempre tive oportunidade de conviver com times, com líderes, que sempre me inspiraram. E quando eles não me inspiravam, eu os deixava, porque aí não eram líderes, eram chefes. As pessoas dizem que a gente não deixa as empresas, a gente deixa as pessoas. E ao longo da minha vida eu observei que é exatamente isso que acontece. A gente deixa as pessoas. Então, meu primeiro time foram meus pais, depois foram meus irmãos, depois a minha pequena família. Me casei com 22 anos, não tinha 22 ainda. Logo, o meu filho nasceu e nós passamos a ser 3. Então, nós tínhamos um time de 3. Mas a minha família também estava ali, meus irmãos. 7 irmãos, uma família maravilhosa, sempre desafiado, mas sempre encorajado também. É assim que são os times. Eles nascem, têm as fases das turbulências, como a gente vai procurar mostrar daqui a pouco, mas isso faz parte. Meus amigos da mocidade, da igreja, onde eu cresci, onde eu me eduquei, onde me preparei para a vida mais íntima com Deus. Meu grande emprego, meu grande trabalho no Banespa, na cidade de Tupi Paulista, Serquilho, Piedade, Itapira, Garça, São Paulo, Marília, São Paulo, Santo André, São Paulo,
onde eu tive o privilégio de liderar e de ser liderado por pessoas fantásticas. Aprendi muita coisa nesses ambientes de trabalho do Banespa e também no pouco tempo que eu fiquei no Santander. Depois eu vim para Curitiba e aqui fui dirigir um hospital público. E aqui também encontrei um time, foi um grande desafio, mas foi um grande privilégio também. Foi um tempo de perguntar assim: por que eu estou aqui? Um novo recomeço. Mas eu encontrei profissionais admiráveis, pessoas dedicadas à saúde pública, e eu tive o privilégio de conduzir esse hospital por 8 anos. Mas nesse período eu tive contato com alguma coisa que me deu o desejo forte de mudar, de fazer algo mais significativo. Algo que dependesse mais de mim mesmo e menos das instituições aonde quer que eu trabalhasse. Queria fazer algo que se alinhasse com os meus valores, porque aí eu não correria o risco de ter que trocar de emprego novamente, trocar de trabalho novamente. Fui conhecer o coaching, e aí o coaching fez com que eu mudasse meus interesses, passasse a ter um interesse por outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento que me encanta. Lidar e trabalhar com pessoas, levar pessoas, conduzir pessoas a realizar seus objetivos de vida. Empresários, empreendedores e assim por diante. E assim foi. Mas essa não é uma palestra para falar só disso, é uma palestra para falar de times. E eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre um pouco de história. Quando que se formaram os primeiros times, né? Por que o homem passou a trabalhar ou a se organizar em grupos e depois em times? Essa história é antiga, né? Dizer que naqueles tempos, nos primórdios, a vida era difícil, é muito pouco. Ela não era difícil. A vida humana era quase que improvável. Os riscos eram muito grandes. As ameaças eram muito grandes. E o homem, certamente, teve que se proteger, buscar segurança, buscar apoio e se apoiar uns dos outros. E, pouco a pouco, os homens perceberam, certamente, a história é muito linda, né? Mas ela pode ser resumida assim. Pouco a pouco, as pessoas foram percebendo, aqueles homens primitivos, foram percebendo que havia um prazer muito grande em contribuir com o outro. Aquilo trazia para eles um prazer, uma satisfação muito grande. Ir para a caça, caçar e não ter com quem compartilhar a caça, quando o outro estava precisando, e quando ele satisfazia o outro, ele começou a entender que havia um sentimento maior, de mais prazer em compartilhar aquilo do que apenas no ato de fazer a caça. A caça o encantava, conquistar as coisas o encantava, mas compartilhar produzia nele uma química que ele não conseguia explicar, mas ele sentia, e o sentimento o satisfazia. Hoje a gente sabe que esse sentimento ele é provocado pela serotonina. A serotonina é uma química, é um hormônio que é colocado em circulação no nosso sangue quando a gente compartilha qualquer coisa que tenha valor para nós. Uma apresentação como essa, um prato de comida. Esses dias eu voltei de São Paulo e eu comprei alguns cachos de banana na estrada.
E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, agora eu vou distribuir isso aqui. E aí eu cheguei lá no prédio onde eu moro e coloquei uma dúzia de banana, mais ou menos, em cada sacola e coloquei nas portas dos apartamentos do prédio. A alegria que eu senti quando as pessoas encontraram aquelas bananas na porta da casa deles foi uma coisa muito prazerosa. E eu fiz aquilo e realmente, depois o WhatsApp do condomínio começou a pipocar lá, falou, quem é o anjo que colocou as bananas aqui na porta da minha casa? E eu fiquei quieto, falei, vamos ver até onde vai isso. E foi muito... Depois eu tive que revelar. Mas então, isso, toda vez que eu sinto isso, eu entendo por que existem os times. Os times existem para isso. Não fossem os times, nós não estávamos aqui. Agora há pouco nós estávamos preparando para a palestra aqui. Hoje eu tive a colaboração preciosa do Paulo Duro para poder estar fazendo essa apresentação. Ele me ensinou algumas coisas que eu não consegui colocar em prática aqui, mas eu também me preparei e falei, bom, não deu daquele jeito, vai como eu sei fazer sempre. Então, vou em frente, viu, Paulo? Obrigado pelo seu apoio. Bom, Lopes Brasil, nossa empresa, nosso instituto, e o coaching, como eu falei para vocês, foi uma coisa que eu decidi fazer a partir do ano de 2006. Eu fui em São Paulo fazer um curso, e aí eu cheguei lá, depois que eu comecei a entender o que era aquilo, o que eu teria que estudar, como que eu poderia aplicar aquilo na minha vida, na vida da minha família, e como que eu poderia ganhar a vida, viver a partir disso, ganhando. Eu escrevi uma mensagem para os meus 3 filhos e falei assim, encontrei o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Tenho certeza que é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Jamais vou me empregar novamente. E foi isso que eu fiz, e é isso que eu estou fazendo. Então, o coaching é um instrumento da administração contemporânea. O coaching não é mentoria, o coaching não é psicologia, mas ele se apoia nessas coisas. Então, o coaching se apoia na administração, o coaching se apoia na psicologia, o coaching se apoia em conhecimentos da área que seja pertinente, que seja necessário para conduzir uma pessoa, um cliente, a um resultado que ele deseja. Isso me encanta. Então, estou aqui participando dessa palestra com muita alegria, agradecido pela oportunidade que está me sendo oferecida. Esses dias, até por conta de estar com bastante foco nessa questão da palestra que eu ia proferir, eu tive contato com uma mensagem encaminhada por um amigo desta mulher, Margaret Mead. Margaret Mead, uma antropóloga cultural norte-americana, escreveu essa frase que me encantou. Children must be taught how to think, not what to think. Crianças não devem ser ensinadas como pensar. Elas devem ser crianças devem ser ensinadas como pensar e não no que pensar. Veja que profundidade tem isso. E aí eu me lembro do primeiro time que eu participei. O meu pai foi um homem que me deu a liberdade de pensar. E aqui vai um alerta para todos os pais que estão me assistindo, ou aqueles futuros pais, ou aos filhos, que queiram conversar com seus pais e dizer assim, me dê o direito de pensar, e não me diga o que pensar. Porque aqui é o primeiro time que você vai participar. Esse foi o primeiro time que eu participei. E esse foi o primeiro time que todos vocês que estão aqui participaram. Todos, indistintamente. Indistintamente, todos viveram esse momento. E é um privilégio pensar nisso, estar aqui. Com o conhecimento que a gente tem, vivendo pelos princípios que a gente viveu e se desenvolvendo a partir dessa liberdade do como pensar.
Então, essa frase me chamou a atenção. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa pessoa. E aí encontrei outra coisa que me encantou mais um pouco. Aí. Ela disse assim, perguntada por uma aluna, qual o primeiro sinal de civilização? Muito provavelmente a aluna ia querer ouvir dela o seguinte, ela é uma antropóloga, né? Talvez a aluna queria ouvir dela assim, não, o arco, a flecha, a cumbuca lá, a peça onde a pessoa come, uma roda, né, sei lá. E ela respondeu o seguinte, o primeiro sinal de civilização numa cultura antiga era um fêmur quebrado e cicatrizado. Aí vem a pergunta, mas por que isso é uma evidência de que isso é um princípio da civilização? Por uma razão muito simples. Agora há pouco eu estava falando dos tempos difíceis que eram os primórdios. Imagina um ser humano com o fêmur quebrado lá nos anos da antiguidade. Eles seriam um alimento fácil para um predador. Ele morreria antes de que o osso cicatrizasse. Mas aquele osso cicatrizado significava que aquela pessoa esteve sob os cuidados de um outro ser humano. Vejam vocês que coisa maravilhosa. Vejam que ensinamento tem isso para nós. Eu me lembro de uma senhora idosa que eu acompanhei, que com 83 anos teve uma fratura na coluna e que viveu até próximo de 100 anos. Agora, fazem 15 anos atrás, por que será que essa pessoa viveu? Porque ela teve os cuidados da medicina, mas antes dos cuidados da medicina, ela teve os cuidados daqueles que a acompanhavam ela, que ofereceram para ela o seu amor e que tiveram como gratificação por esse amor oferecido se entubar de ocitocina, que é a química do amor. Times, verdadeiros times, praticam o voluntariado, atitudes voluntárias, porque elas têm grandes ganhos. Eu digo isso para meus companheiros de Rotary. Eu falei, vocês estão aqui para servir a sociedade, mas vocês mais se servem do que são servidos, porque é assim que eu me sinto. Toda vez que você faz um ato de generosidade para alguém, o teu organismo se enche de felicidade. Estou aí colocando uma coisa que eu sinto e que certamente acredito que vocês podem confirmar. Então, é isso aqui. Primeiro sinal de civilização, o cuidado do ser humano com o outro ser humano. Eram os primeiros times. Mas essa é uma palestra sobre estágios da formação e condução de times. Então, eu preciso falar, bom, mas onde que você estruturou? Por que esse tema te chamou a atenção? Quando eu deixei os meus empregos tradicionais, onde eu tinha que estudar lei de sociedade anônima, o Sérgio Colau, que está nos assistindo aqui, acompanhou esse meu estresse, ele me via estressado lá, e eu tinha que estudar um monte de coisa para fazer, reuniões de conselho de administração, conselho fiscal, diretoria, clientes reclamando, aquela loucura. Eu tinha que aprender aquilo. Eu tinha um bom time, meu time era ótimo, mas eu tinha que aprender aquilo. Aí, quando eu me dediquei ao coaching, eu fui aprender aquilo que eu queria fazer para a minha vida, que é fazer o que eu estou fazendo, levando o conhecimento através dos estudos que eu faço. Então, eu tenho estudado esses assuntos relacionados a tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento das pessoas, o que é importante, significativo, que tenha valor para elas. E aí encontrei essa teoria do Tuckman. E Tuckman diz assim, os times, os estágios dos times são 5. Eles se formam, depois eles têm um período de tempestade, um período de normalidade, aí eles performam. Mas os times acabam também. Porque um time de 5 pessoas, quando alguém se muda, ele termina. Mas ele teve um começo. E ele começou
quando alguém decidiu por uma visão. Fala assim, escuta, tem uma coisa que a gente pode fazer junto. E aí o outro fala assim, o que é isso? Aí o líder vai dizer assim, olha, nós podemos constituir uma empresa para oferecer serviços de advocacia e vamos ganhar dinheiro com isso. Nós podemos constituir agora, no período da pandemia, um coworking virtual e oferecer serviço através disso, oferecer nossas habilidades, nossas competências. E nós estamos aqui falando sobre isso, né? Um coworking virtual. Que coisa legal, né? Pandemia mudou o plano de muita gente. Na verdade, fez as pessoas planejarem novamente. Tínhamos planos, né? Eu tinha um escritório físico, trabalhava naquele escritório, tinha um custo alto, e aí os clientes começaram a me demandar por videoconferência. Eu comecei a atender por Skype há 3 anos atrás, aí eu cheguei à conclusão que aquele custo fixo não estava justificando mais. Só que a pandemia veio para acelerar tudo. E agora estou eu aqui me desafiando para fazer alguma coisa que eu estou fazendo pela primeira vez. Então, felizmente, meu osso não quebrou, né? Não é o caso do fêmur. Aí eu tive que me socorrer do Paulo Muro. E aí a Vera me faz um convite. Fala, poxa, mas será? Eu estou atendendo o cliente, eu gosto de atender o cliente no coach, porque no coach é 1 a 1, né? Tete a tete, aquilo lá. Hoje eu amo fazer isso. Eu tenho mais de 100, 150, 180 clientes atendidos e é tudo agora no virtual. Então, mas vamos lá. Vamos falar, então, da primeira fase da formação, porque senão o tempo vai... A formação do grupo começa assim. As pessoas chegam, elas querem se sentir incluídas, querem encontrar seu lugar, sentem uma pressão para concordar com o líder, mas aí tem alguma coisa que fala, bom, mas talvez não seja bem isso, mas elas dependem do líder, foi o líder que convidou, a visão é do líder, a missão é do líder, o capital é do líder, o líder investiu, o líder está convidando, ele é um membro só. Talvez ele seja um sócio, mas é um sócio minoritário, né? Se nós estivéssemos falando da família, a criança nasceu, ela quer ser incluída, quer encontrar seu lugar, ela é pressionada para concordar com os pais, mas ela depende do pai. Você tem que dormir agora, amanhã você tem que levantar cedo para ir na escola. Não, espera um pouquinho, papai, deixa eu assistir primeiro esse programa aqui, e assim por diante. E quais são os desafios aí? Diferentes papéis, é preciso clarificar o propósito. Muitos entendem propósito como objetivo, isso não é verdade. O propósito é um sentido que você dá para a sua vida, é um sentido, é uma direção que você dá para as coisas onde você quer ir, é na direção. É preciso estabelecer planos e metas de curto prazo, estabelecer acordos. E aí surgem os problemas. E os problemas ficam mais evidentes aqui. Tempestade ou conflito. Liderança desafiada. Papai, eu não vou fazer isso. Chefe, eu não vou fazer isso que você quer. Ah, não, eu não concordo com isso. Mas espera um pouco, a visão é minha, o capital é meu. E eu estou oferecendo as condições para vocês. E aí, existem discussões. Ah, não vou fazer a tarefa hoje. Não, essa função eu não estou gostando. Tá bom, vamos conversar. Aí, storming, né? Só que o líder, certamente, foi criterioso na seleção. E ele tem que ser firme no ponto de vista dele. Afinal, ele tem caráter, é competente, é comprometido. E ele tem que exercer o papel da liderança. A liderança não é uma posição. A liderança é uma função. E aí ele tem que aprender a dar feedback. E aí as pessoas falam assim, mas feedback? Oh, vem cá, faz isso. Não, não é isso. Espera um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre feedback. Há muitos tipos de feedback, há muitas formas de dar um feedback. Na verdade, eu acho que essa palavra, ela tem um significado diferente. A gente fala feedback, mas na verdade chama-se feed forward. É uma realimentação para o futuro. Ela não é uma realimentação para o passado. Você não está realimentando a pessoa para ela voltar para o passado. Você quer que ela faça alguma coisa diferente no futuro. E quando alguém te dá um feedback, você deve agradecer.
Se ele for dado da maneira correta, obviamente. Por quê? Porque um feedback dado, entregue da maneira correta, ele vem provavelmente, muito provavelmente, da maneira correta, pela pessoa certa, ele vem de uma pessoa que tem mais experiência, né? Então, é preciso desenvolver um senso de time. E o senso de time só é possível quando você dá um feedback corretivo no privado e faz um elogio no público. E aí você vence essa fase do storm. Aí você vai para a fase seguinte. Os papéis estão bem definidos, surgiram as normas, foco no resultado, uso de feedbacks, confiança, geração de foco, reparar prejuízos, porque na fase do storming, o cara fala assim, eu não vou falar mais com aquela pessoa. Eu não quero mais nem saber, nunca mais olho para ela. Aí chega em casa e conta para a mulher, fala assim, lá no trabalho eu briguei lá com fulano e tal. No dia seguinte, o amigo, o colega de trabalho chega para ele, pede desculpa, ele aceita desculpa, se entendem, mas quando ele volta para casa, a mulher dele fala assim, e aquele cara lá? Né? Tudo errado. Problemas do trabalho, o líder resolve no trabalho. Não leva para casa. Não mistura as coisas. Então, é preciso reparar os prejuízos da fase anterior. É preciso encorajar no time. Afinal de contas, nós temos as normas. Mas e daí? A norma pela norma não funciona. Ela tem que andar, né? É preciso criar coesão do time. E aí, como eu quero reservar um tempo depois para as perguntas, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Aí vem a performance. O Fernando deve estar adorando essa apresentação. Uma surpresa para ele, porque o Fernando é piloto de kart. Eu realmente estou adorando. Ele é piloto de competição. E aí eu pedi para o Paulo Muro me ajudar nessa apresentação, e o Paulo me deu esse presente aqui. O Paulo não sabia disso. Então, tá aí, filho. Meu liderado, em alguns momentos. Tem momentos que ele me lidera também, sabe? Obrigado, pai. Eu reparei nas imagens, tá? Desculpa interromper, mas já que você falou, a apresentação está fantástica, tanto em conteúdo, e as imagens eu também gostei. Beleza. Meu filho deram uma brecha para ele. Obrigado, pessoal. Então, performing, né? Desempenho, funcionamento do time, exclusão de quem não contribui. Aqui pode acontecer, porque pode chegar no momento que a pessoa entrou para o time lá como um membro do time, ele pode falar assim, olha, pensei melhor, não é bem isso que eu quero. Eu quero fazer outra coisa da minha vida. Eu já passei por isso, já. Eu passei por isso algumas vezes, já. Eu me lembro quando eu decidi que eu ia deixar o Santander, quanto foi difícil aquela decisão. Foi muito difícil. Mas eu precisava sair. Porque eu não me alinhava com os valores que estavam sendo praticados. Hoje, aquele banco é outro banco. Então, mas não dava. O Sérgio, que está com a gente aí, acompanhou isso aí. Possível desmotivação, né? Aí, está sendo muito exigido, precisa medir, ver se não está sendo distribuído as tarefas de uma maneira muito sobrecarregando um e aliviando o outro. Aqui é a hora de fazer os reconhecimentos individuais, as contribuições que as pessoas deram para o time, encorajar a criatividade, porque está em alta performance, mas você precisa fazer mais coisas, porque o mercado é muito dinâmico, porque a forma de se aprender as coisas é muito dinâmica. Se o pai está educando o filho, é muito dinâmico. Mesmo nas igrejas, por exemplo, se a gente imaginar um ambiente religioso, é difícil, né? Os pastores, os padres, as pessoas que dirigem as congregações precisam ser criativos. E eles precisam desafiar os seus liderados, para que eles criem novas formas de fazer aquilo que até então vinham fazendo e que não está dando resultado. Ou que está dando resultado, mas que o resultado está performando, está tendo um desempenho, mas o resultado pode ser melhor, o concorrente está passando a perna na gente. Se a gente olhar, por exemplo, hoje, um dos segmentos que eu usava muito, que é o segmento de restaurantes, aqui em Curitiba, o que a gente vê é assim, aqui, restaurante que eu ia, não vou mais. Aliás, raramente vou ao restaurante agora, né? Mas aqueles que se adaptaram, que modificaram sua forma de servir, de oferecer o alimento,
estão indo bem. Mas aqueles que mantiveram o preço lá em cima e que criaram algumas dificuldades, né, esses estão tendo problema. Então, as mudanças vêm e desafiam a criatividade. Mas aí o time, uma hora termina, né? Às vezes não tem mais aquela tarefa que aquela pessoa fazia no time. Às vezes ela tinha uma função que aquela função não existe mais. E aí é preciso substituir essa pessoa. Talvez ela não tenha se desenvolvido. E aí entra também a necessidade do líder ir preparando as pessoas para as mudanças. Se nós olharmos para o segmento bancário, por exemplo, as transformações do segmento bancário foram brutais. As transformações no segmento de alimentos, brutais. No segmento de vendas, no segmento de palestra, no segmento de treinamentos, todo, né? E aí, se as pessoas não... Elas vão ter que procurar outro time. Eu comecei a atender essa semana um outro cliente em coaching que era vendedor. E ele fazia o atendimento por telefone. Em janeiro, ele estava muito bem, feliz, com muito dinheiro no bolso, pediu a conta, saiu, e agora está desempregado, procurando encontrar uma forma de fazer as coisas diferente, fazer outras coisas. Então, o sentimento de separação e perda, nesse momento é preciso encorajar o crescimento individual, mostrar para a pessoa que é possível fazer outras coisas, é preciso transferir habilidades, oferecer treinamento, evitar um encerramento abrupto, porque nós estamos tratando com o ser humano e, de repente, poderíamos ser nós. Aquilo que a gente vem falando sobre a necessidade de proteger as pessoas. Agora, uma coisa que é essencial no processo de formação, desenvolvimento de times, é a comunicação. Muita gente entende a comunicação como aquilo que ela fala, mas a comunicação não é isso. A comunicação é o que o ouvinte entende daquilo que você fala. E talvez não seja nem aquilo que você fala, talvez seja aquilo que você faz. Talvez seja o tom de voz, talvez seja a displicência. Faz isso para mim. Não vem mais aqui. Entendeu? Então, a comunicação, ela se completa no entendimento que o outro tem daquilo que nós fazemos. E mais, comunicação, melhor, não existe não comunicação. Tudo comunica. Tudo. Uma apresentação bem feita, um slide bem organizado, comunica alguma coisa. Uma apresentação cheia de letras, de textos, comunica outra coisa. Então, quando a gente está na equipe, liderando uma equipe, principalmente, a gente deve trabalhar com cuidado a questão do feedback. E aqui, então, o feedback efetivo, que deve ser oferecido em todas as etapas do processo de times. Em todas. Primeiro passo, o feedback é algo oferecido e, ao mesmo tempo, solicitado. É algo do tipo assim: tem algo que eu gostaria muito de conversar com você. Podemos conversar agora? Aí o outro vai dizer assim: pode ser às 15h? Aí você vai dizer: com certeza. Então, não é algo imposto. Não é algo assim: tem algo que eu preciso conversar com você. Vamos lá, vem aqui. Não é assim. Ele deve ser descritivo. O feedback efetivo, a pessoa, quem dá o feedback, descreve o fato, descreve o que aconteceu e diz claramente que no entendimento dele, o que precisa melhorar. É a necessidade de quem recebe. Ele não é para satisfazer a necessidade do cara que dá o feedback. Eu falei o cara porque do líder, vamos falar, né? Ele não é para satisfazer a necessidade de quem oferece o feedback. Senão não é oferecido.
senão ele é imposto. Então, é a necessidade de quem recebe. É para falar sobre o comportamento e nunca sobre a identidade. Você é teimoso mesmo, hein? Não, espera um pouquinho. Não é assim, tá? Pode ser algo do tipo assim. Olha, essa sua ideia, isso que você está falando, será que não cabe uma reflexão sobre isso que você está falando? E, de repente, você mudar o seu resultado a partir de um novo posicionamento? Esse seu comportamento pode estar te trazendo as consequências que você está colhendo. Dito dessa forma, você não está dizendo nada da identidade da pessoa, você está dizendo do comportamento dela. Deve ser rápido, logo após o evento. Meu filho, se você continuar deixando de fazer as lições como você deixou hoje, você vai ter problemas no futuro, na sua capacitação, na sua formação. Tem consequências isso. E aí, por último, perguntar. Você entendeu? O que foi que eu te falei? Ah, você me pediu para oferecer um feedback. Você disse claramente o que tinha acontecido. Você disse claramente o que eu preciso melhorar. Você falou de uma maneira amorosa. Eu estava precisando ouvir isso. Muito obrigado. Eu entendi. É assim, feedback efetivo. Existem outros tipos de feedback, mas nós não vamos falar sobre eles hoje, porque hoje não é um dia para falar disso. Existe o feedback corretivo, existe o feedback apreciativo. E, por último, uma coisa que é muito comum a gente errar ao delegar uma tarefa. É muito comum isso. É mais comum do que parece. As pessoas invariavelmente falam assim, faz isso para mim. É mais comum assim. Mas o bom líder diz assim, olha, eu estou aqui, preciso que você me faça isso. E o resultado que eu espero é esse aqui, ó. E ouça. Você tem alguma dificuldade para realizar isso aqui? Não, eu tenho todos os recursos que eu preciso. Não, quanto tempo eu tenho? Olha, você tem 2 dias para fazer isso. 2 dias? Não, eu consigo fazer isso num dia só. Ah, que ótimo. Tá legal. Então tá, então eu vou me distanciar e você segue aí. Mas se você precisar de alguma coisa, pode me procurar. Então, delegar não é fazer pela pessoa. É cumprir essas 4 etapas. Porque a última etapa é pedir a prestação de contas. Escuta, você ficou de entregar o relatório a hora, vai estar pronto mesmo? Que eu me comprometi lá de passar isso para frente e eu gostaria que a gente cumprisse esse prazo. Então, esses detalhes são muito importantes num processo de condução de times. É importante respeitar a fase da formação, é importante respeitar a fase do storming, é importante respeitar a fase da normatização, é fundamental que tenha performance e é preciso estar preparado para o momento do encerramento. Era isso que eu tinha para falar sobre times e performances. Eu não sei se nós vamos ter tempo, porque eu estou vendo que o horário está aí. Eu quero retornar a coordenação para depois fazer o meu agradecimento final. E, enfim, me coloco à disposição. Cleudo, a gente para um pouco para pensar em tudo que você fala, viu? Nós tivemos muitos elogios aqui, o Fernando bem participativo no nosso chat, né? Eu tenho, na verdade, uma dúvida, até coloquei aqui no chat, o Nelson também, né, fez um comentário interessante. O que fazer quando a organização não tem a mesma essência desse perfil de liderança, onde as pessoas são vistas somente como números? O que a gente faz nessa hora? Que a organização não vê as pessoas e vê os números. Como agir? Então, veja bem, em situações como essa, é preciso criar um canal com o líder, né? Porque isso é muito comum. Eu teria muita coisa a falar sobre isso, mas eu começaria dizendo o seguinte:
que é preciso construir um canal de comunicação com quem está liderando essa empresa, porque os resultados da empresa vão ser impactados num ambiente como esse aí. Então, a primeira coisa é dizer o seguinte: olha, o senhor está contente com os resultados que a empresa está tendo? Ah, não estou, por isso que eu estou reclamando. Então, mas o pessoal também não está nada contente com a maneira como as coisas estão sendo conduzidas. Quer dizer, de certa forma, é um feedback, é um feed forward, é uma realimentação para o futuro, é uma interação respeitosa. Mas tem que pedir autorização, senão se o chefe falar assim, não, eu não quero falar sobre isso, tá bom. Aí a pessoa deve começar a procurar outro emprego. Como eu falei, as pessoas não deixam as empresas, as pessoas deixam as pessoas. A Cíntia comentou que essa pergunta realmente foi bem importante, né? E ela gostaria de falar um pouquinho, a gente já abre, tá, Cíntia? A Graci pergunta se você tem algum livro para recomendar e aprender a liderar times desde casa, né, com os filhos, alguma bibliografia que você gostaria de deixar anotada, Cleuda? Olha, eu amo tanto esse assunto que o último livro que eu li sobre isso, recentemente também, chama-se Os Líderes se Servem por Último. É do Simon Sinek. Ele não é um livro que fala sobre educação de filhos, mas ele fala da essência da liderança. E ele alerta também para essa pergunta que perdão, quem fez foi o Rubens que fez a pergunta? Não, desculpa. A pergunta anterior que eu respondi. Uhum. Porque as empresas que pensam só nos resultados financeiros estão fadadas a desaparecer. Então, literatura para empresas. Líderes se servem por último. Liderança... Eu coloquei ali no nosso chat, né, do Simon Sinek, para quem quiser anotar, Os Líderes se Servem por Último. Exatamente. Então, nós temos aqui alguns minutos para alguns comentários, né, assim, rápidos, 1, 2 minutinhos por pessoa. Eu vou fazer o seguinte, como nós estamos já em término, a Cíntia que pediu a pergunta, Cíntia, você pode falar, e aí quem quiser se inscrever para falar, coloca ali no chat e a gente vai administrando e ver o que a gente consegue, né, receber de todos e abrir esse espaço para conversar um pouquinho. Então, Cíntia, pode abrir o seu microfone e comentar. Boa noite, Cleudo. Boa noite. Falando rapidamente, né? Eu sou a prima do Marcos e fui convidada a participar, interessantíssimo, porque eu fui líder, fui supervisora de call center por 4 anos e meio. E a gente trabalhava muito liderança, a empresa é uma multinacional, mas ela nos proporcionava muitos treinamentos, mas não dava liberdade da gente ter esse tipo de liderança, né? Como foi perguntado, né? A empresa via a gente como números. E era uma briga muito grande que eu tinha, porque a minha liderança ela sempre foi voltada muito no lado humano, e não nos números. Então, era dessa forma que eu conseguia trazer a minha equipe, né, com quase 30 pessoas para o meu lado, fazendo com que eles batessem meta. Eu tentava deixar o dia deles, né, porque um ambiente de call center é um ambiente totalmente conturbado, então eu tentava deixar a vida deles mais fácil, mas infelizmente a empresa não via a gente dessa forma, né? Então a gente tem um grande desafio, né? De ter uma liderança mais humana, pensando em tudo isso que você falou, mas também em relação, brigando aí com a empresa, né? Que ela só vê o lucro. E puxando, né? Eu sei que está totalmente fora do contexto, né, da palestra, mas de repente numa liderança política, né? O que você poderia me indicar para foco, né? O que eu realmente deveria me focar em estudar, uma habilidade que eu deveria desenvolver como uma liderança política, por exemplo? Você trabalha nessa empresa ainda, é isso?
Não, não trabalho mais. Inclusive, eu acredito que o meu desligamento tenha sido por brigar muito pela minha equipe. Não aceitaram o que a empresa, né, colocava como verdade absoluta, né, e acabou. Então, eu tenho um trecho desse livro que eu citei, que está separado, eu tinha até anotado aqui, vou pedir a liberdade de compartilhar, vou ter que ler aqui, tá? Claro. Empresas precisam de líderes e não de heróis, né? Basicamente é o seguinte: os líderes das grandes organizações não veem as pessoas como bens a serem administrados para ajudá-los a ganhar mais dinheiro. Veem o dinheiro como um bem a ser administrado para ajudar seu pessoal a crescer. Então, se eles não estão investindo na capacitação das pessoas, usando os resultados da empresa para poder investir na capacitação das pessoas, a melhor coisa que tem que fazer é sair dessa empresa. Agora, não estou aconselhando ninguém a se demitir, porque o mercado não está para isso, né? Mas a pessoa deve se preparar. Fala-se muito em protagonismo. Nós temos que ser os protagonistas das nossas vidas, em todos os sentidos, especialmente no sentido profissional, né? Quando eu me lembro, por exemplo, de colegas com quem eu trabalhei, nos várias agências que eu trabalhei, e agora estou tendo o privilégio, 30 anos depois, de ter uma cliente que nos anos 90 chegou para mim e falou assim: o senhor me dispensaria para eu me transferir e morar em outra cidade, porque eu quero continuar estudando? Eu disse para ela assim, com toda certeza, e ela era a melhor funcionária que tinha na agência. Passado algum tempo, ela me encontrou e falou assim: eu acho que você não gostava do meu trabalho. Eu falei: pelo contrário. Mas eu liberei você porque você tinha eu sentia que você tinha algo a mais para fazer do que ser uma simples bancária. Não quero diminuir os bancários, por favor. Mas a pessoa que busca, então tem que fazer. O que eu recomendaria para você, se você quer ler alguma coisa, leia esse livro. Ele vai te ajudar a entender e vai fazer com que você entenda que você tem razão, tá? Desenvolva suas habilidades nessa área aí, de liderança, e vá em frente. Tá, ok, Cleudo. Muito obrigada. Eu vou ler o livro, sim. Exato. E tem pessoas aqui no grupo que têm experiências fantásticas na área de call center, tá? Tá, ok. Obrigada. Eu preciso passar a palavra agora para a Vera, que tem alguns recados aí para nós de novidades que estão vindo aqui para os profissionais inquietos. Antes disso, te agradecer já, Cleudo, por essa noite, esse momento com a gente. Muitas inspirações, reflexões para o nosso final de semana. Vera, a palavra é sua agora para as nossas novidades aí que estão chegando. Boa noite a todos. Parabéns, Cleudo. É um prazer. Sempre enriquece. Obrigado. A tua experiência é fantástica. Eu vou ser breve, né? A novidade, nós estamos lançando nossa mentoria em grupo pelos PIs, porque sempre nos perguntam como ser um PI. O que eu faço para ser um PI? Então, está aí uma oportunidade para quem quer migrar do presencial para o online, com algum conhecimento, que queira empacotar e comercializar. Então, são os primeiros passos. Então, a gente está iniciando esse convite para quem é integrante do Inbox, com os PIs, que é o nosso grupo no WhatsApp. Depois, a gente abre geral, mas, em princípio, para esse grupo. A outra coisa é que o Papo com o Cleudo continua daqui a pouco, por live, às 20h20. A gente vai tentar pelo canal do Profissionais Inquietos, profissionais.inquietos, senão vai estar no meu verabrito.papo livre. Então, quem quiser continuar esse bate-papo, tem um tempinho aí para tomar uma água no Instagram. Esse bate-papo é no Instagram. Tomar uma aguinha, dar uma descansada e voltar. Para a gente continuar um bate-papo com ele por mais uns 50 minutos. Então, esses são os nossos 2 recados, tá? Boa noite a todos e o meu agradecimento. Bem, Cris, posso fazer o agradecimento final, por favor? Estava te retornando a palavra, Cleudo, com certeza. Hoje você que manda aqui. Não, eu tenho 2 ou 3 agradecimentos para fazer. Primeiro, as pessoas que aceitaram o convite, que estão aqui, né? É uma alegria reencontrar algumas pessoas aqui. Não vou falar nomes, porque
tem vários, né? Mas especialmente agradecer a Vera pelo convite. O convite dela foi um desafio para mim. Eu tenho uma vida bastante agitada, eu gosto sempre de estar visitando meus filhos, eu estou sempre... E eu tive que... O Orozimbo, num determinado momento, eu não mandava o material que ele me pedia, e eu falei, meu Deus, eu estou atrasado com isso, e eu correndo. Enfim, estou aqui, acho que fiz o meu papel, queria agradecer a você, Vera. Queria agradecer aos profissionais de inquéritos, do modo geral, ao amigo Paulo Moro. Paulo, você foi 10, cara. O Paulo hoje não faltou... Ele chegou num certo horário e falou assim, Cleiton, você quer que eu dê uma passada na sua casa? Passou lá, a gente sentou, conversou, me ajudou, e ele é o responsável por essa apresentação cheia de imagens bonitas aí que vocês viram e até a estrutura. Então, eu gostaria, inclusive, vou até dizer assim, que eu tenho certeza que o Paulo logo vai estar fazendo uma palestra para vocês aí, porque ele é um profissional fantástico, o Paulo Moro. E aos participantes, né, que dedicaram um tempo para mim me ouvir aí, eu faço isso com muito amor, com muito carinho e procuro fazer o melhor que eu posso. Muito obrigado a todos vocês. Então, nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui. Cleudo, Paulo, olha lá, hein, jogamos a bola e foi jogada uma bolinha, vamos ver se a gente, né, recebe lá de volta, o convite está feito. Através do Cleudo, a gente vai entrar em contato, porque a gente não desperdiça oportunidades aqui nos profissionais inquietos. Ouro, eu devolvo para você encerrar a sala. Se eu esqueci algum recado, Nelson, a Vera, levanta a mãozinha aí para a gente ajustar, porque os PIs são um time, a gente trabalha sempre junto, né? E buscamos manter essa unidade, esse ciclo de aprendizado e compartilhar com vocês aqui nesse ambiente virtual, também todos aprendendo na sexta-feira. Ouro, agora é você. Ok, Cris. Cleudo, muito obrigado de estar ouvindo você aqui, foi muito bom, acho que enriqueceu bastante. Para quem não pôde estar aqui hoje, ou para quem perguntar quando que vai poder rever essa apresentação, na feira, até o meio-dia, eu libero lá no nosso canal do YouTube. Tá? Não só a sua palestra, como todas as anteriores. Tá? Tem palestras muito boas, como já havia comentado, a sua vai ser a 9ª palestra no nosso canal, então acho que é muito importante para a gente conhecer toda a essência, conhecer tudo que nós, de conteúdo, estamos passando para vocês. Ok? Agradecer a presença de todos, agradecer a Cris, a Vera, o Nelson, os PIs, reforçando mais uma vez a nota, a comunicação, a informação que a Vera deu em relação à nossa mentoria, tá? Entrar em contato lá no nosso canal do WhatsApp, Inbox PIs, tá? Para quem puder, quem for participar, tem mais informações lá, ok? E agradeço todos, e no final sempre a gente faz aquela nossa saudação final. Eu preciso que a Cris tire aquela nossa foto final, ok? Quem então, estiver com o finalizando. Desligado, ligue, vamos dar o nosso tchauzinho. Eu estou com fundo, eu tenho que dar um tchauzinho para cá. Nelson, bota as mãozinhas, Nelson, todo mundo, vai lá, Paulo, aí, agora nós estamos com cara de sexta-feira. Muito obrigada, pessoal.